Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2. Dando sequência à nossa série Clareza no Caos. 1 João, capítulo 2. Finzinho do capítulo, leremos apenas os dois últimos versículos. E então, capítulo 3 até o versículo 10. 1 João 2, 28. Até o capítulo 3, versículo 10, o tema dessa noite é caminhando em santidade. Caminhando em santidade. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Texto leve, graças a Deus, né? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra e obrigado por trazer-nos aqui essa noite, de modo a ouvir a tua voz. Estamos desejosos porque chegamos aqui com essa expectativa, não apenas de fazer parte desse ambiente de comunhão, de adoração, tão doce e suave, mas sobretudo de sermos moldados, impactados, exortados, consolados, desafiados, transformados pela pureza e poder da tua palavra. Que assim seja hoje e sempre. Abre nossos ouvidos, que espiritualmente estejamos atentos e que nossos corações acolham a boa semente do Evangelho de Jesus Cristo. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que tem acompanhado a nossa série há algum tempo, você deve se recordar que no domingo passado nós falamos sobre como o apóstolo João, mesmo autor do Evangelho de João, das 3 epístolas, do Apocalipse, como João, ele está aqui nesse capítulo 2, e isso se manifesta também no capítulo 3, refutando os ensinos equivocados de falsos mestres do seu tempo. Sobretudo uma seita que pode ser chamada aqui ainda como um pré-gnosticismo, há de se manifestar em gnosticismo pleno depois, mas aqui isso ainda está em construção temporal, cronológica. E no capítulo 3 ele vai fazer exatamente a mesma coisa, a partir de 3 argumentos. Os versículos 11 a 18, ele vai falar sobre o argumento relacional, isso é, de nada vale professar a fé em Cristo se nos nossos relacionamentos isso não se manifesta de modo adequado, se não amamos os nossos irmãos e o nosso próximo, como o próprio Jesus Cristo disse. Nos versículos 19 a 24 desse capítulo, ele vai fazer um argumento doutrinário, e nós chegaremos lá com a ajuda de Deus em algumas semanas. Mas nesses 10 primeiros versículos aqui, ele propõe aquilo que eu chamo de um argumento moral. Olha só comigo de novo, versículo 1. Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Gente, esse texto eu brinquei inicialmente, mas é um texto denso, é um texto com
quase aparentes dilemas e complexidades. Porque nós vamos lidar com algumas questões aqui, que se nós não mexermos corretamente com o texto, a gente vai descambar para um extremo ou para o outro. E que extremos possíveis são esses? O legalismo e a libertinagem. Aquilo que alguns na teologia escocesa já chamaram de religião e irreligião. Esse dilema, esse contraponto, esse paradoxo daquilo que é, daquilo que parece ser. E nós vamos entender como lidar com isso. Eu sei que se eu precisasse falar sobre pecado, que é um tema aqui, ou santidade, você ouviu quantas vezes ele usou o termo pecado, mas se eu fosse falar sobre isso, se eu fosse convidado a falar sobre isso em algum lugar, ou mesmo aqui na nossa igreja, Diego, traga uma palestra sobre pecado. Bom, provavelmente eu ia fazer uma anatomia do pecado, o que a Bíblia diz sobre o pecado, como evitar o pecado, como vencer o pecado, alguma coisa desse tipo. Eu amo o fato que João pensa diferente de mim. Eu amo o fato que João começa onde, surpreendentemente, eu não começaria. Por quê? Porque ao falar de pecado, de vida com Deus, de santidade, de consagração, de vida transformada, olha onde ele começa. Ele não começa olhando para dentro, ele começa olhando para o alto. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele começa de modo sublime. Ele começa falando de amor e falando de identidade. Porque talvez a primeira referência, a primeira aplicação para os nossos corações hoje é que o fundamento para uma vida santa começa em Deus e não no homem. E, gente, pode parecer um ajuste simples, mas isso muda absolutamente tudo. Porque se nós tentarmos viver uma vida santa, adequada, correta, coerente, apenas baseando-nos em nossos próprios esforços, nós falharemos miseravelmente. Porque o fato é, nós lemos aqui no Catecismo quais são os mandamentos 9º e 10º. São 10 mandamentos, decálogo mosaico, Êxodo capítulo 20, com desdobramentos múltiplos em todo o Antigo Testamento. Mas se pegássemos apenas os 10, nós fizemos uma série aqui sobre os 10 mandamentos e como eles apontam para verdades assim, outrora inimagináveis na nossa concepção humana, religiosa e espiritual. A lei de Deus é boa, mas perceba, só esse 10º. O que ele requer? Que sejamos satisfeitos, que não nos comparemos, que não tenhamos inveja, que não olhemos para aquilo que é do outro e nos perguntemos por que é dele e não meu. Eu estou citando um mandamento, o último mandamento. Possivelmente em algum momento da vida todo mundo já quebrou. Em algum momento da vida, nos sentimos insatisfeitos. Em algum momento da vida, nos sentimos injustiçados. Em algum momento da vida, estabelecemos algum nível de comparação. E na narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, se você quebrou um mandamento, você é culpado de quebrar absolutamente todos. Então, o fundamento, repito, para uma vida santa, não começa com o meu esforço. O fundamento para uma vida santa começa com a graça divina. Só posso ser aquilo que Ele requer de mim, não porque tenho força moral em mim mesmo, mérito e justiça próprios, mas só posso ser tudo o que Deus quer que eu seja, porque Ele me dá a capacidade de sê-lo, a partir dos seus mandamentos, não, a partir da sua misericórdia. A partir dessa dádiva, que aqui é manifesta como um status de identidade. Porque perceba, aqui ele está dizendo que nós somos filhos de Deus, mas essa não era a realidade. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, ou seja, não fazíamos parte de absolutamente nada, um morto espiritual não faz parte de nada. Pedro, quando ele escreve na sua carta, 1 Pedro 2,10, ele diz, vocês nem eram povo. Nós não fazíamos parte da realidade pactual do povo de Deus, nem etnicamente, vindo de Israel, e nem espiritualmente, fazendo parte daquilo que são as alianças divinas. Mas mais do que isso, a questão não era que não fazíamos parte da família de Deus, ou que éramos próximos a Deus, ou que não éramos povo de Deus. A coisa piora. O apóstolo Paulo vai dizer tanto aos colossenses quanto aos romanos que nós éramos inimigos de Deus. Essa é a expressão que ele usa. Outrora vocês eram inimigos de Deus, ou seja, não é apenas que nós estávamos à margem, nós estávamos em frontal oposição. Nós fazíamos tudo aquilo que era contrário à vontade divina, sem saber.
Porque como nós veremos, nós éramos escravos do pecado. Agora, pelo seu amor, veja, por isso que ele diz, veja quão grande o amor do nosso Deus. Pelo seu amor, não apenas ele nos tornou povo, nos tornou família, nos tornou amados, nos tornou filhos. É por isso que em um outro momento o apóstolo Paulo também vai falar que pelo Espírito Santo da adoção nós clamamos, Abba, Pai. E essa expressão Abba é uma expressão de afeto. É uma expressão de intimidade. Quantos de nós não crescemos, talvez, em ambientes religiosos, onde nós aprendemos a olhar para um Deus que é um ser distante, um Deus temível, um Deus com raio na mão, um Deus que estava sempre na expectativa de você pisar na bola para puni-lo severamente, um Deus que está lá, mas em Jesus Cristo. Qual é a nomenclatura? Qual é um dos nomes possíveis que é dado ao menino Jesus que haveria de vir? O Deus Emanuel. Isto é, um Deus conosco, um Deus ao nosso lado, um Deus ao nosso favor, um Deus que se faz presente. Então, essa é uma verdade na qual nós devemos nos apegar, a primeira delas, porque muitas pessoas, por ingenuidade ou ilusão, tentam viver a vida cristã de modo a alcançar um status espiritual como conquista e não como dádiva. Se eu fizer, então eu me tornarei. Se eu obedecer todas as coisas e fizer tudo de modo absolutamente adequado, então Deus vai me amar como filho. Não, ele diz, nós já somos. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Vou dar o exemplo mais básico, basilar possível. Se seu filho ou sua filha já tem idade suficiente para fazer coisas que você não se sente agradado com isso, é claro, você vai ficar triste. Você ama o seu filho, ama a sua filha, ele responde, ele é meio mal criado, ele se comporta de um jeito inadequado, você vai ficar um pouco chateado, você vai lidar com essa questão, você vai conversar, você vai estabelecer algum meio de disciplina, retaliação, não no sentido severo da expressão, mas pedagógico. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que você não fará, é dizer, daqui em diante, você retira o seu sobrenome, porque você não é mais meu filho. Não faz o mínimo sentido. E ainda assim, é dessa maneira como às vezes nós nos relacionamos com Deus. Como se a depender dos nossos resultados e performances, Ele pudesse nos amar mais ou menos. Como se Ele pudesse nos enxergar mais ou menos como filhos. E isso é tão complexo que nós podemos até não admitir, mas nós cremos que Deus tem seus favoritos. A gente usa essa expressão brincando. Quando a gente vê alguma coisa, sabe aquela pessoa que tudo dá certo? Deus tem seus preferidos. Olha, eu vou te falar a verdade, eu me sinto um grande preferido de Deus. Mas não porque eu sou melhor que ninguém, é só porque eu sei que Ele me ama. Então, nesse sentido, todos nós somos preferidos de Deus. E isso é tão curioso que, por vezes, brincando, mas eu desconfio que não é tão brincando assim. Pessoas chegam para mim e falam, pastor, poxa, estou orando por uma situação, estou pedindo a Deus tal coisa, e assim, mas você que tem mais intimidade, você que é mais chegado nele, ora por mim. Eles brincam, vocês brincam, mas eu sei que não é tão brincadeira assim. Eu sei que tem um fundo de verdade. Deixa eu libertá-los dessa ilusão de performance e mérito, por mais que seja com um espírito assim de brincadeira. Deus ouve as nossas orações de modo igual. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. O mesmo amor que paira sobre mim, paira sobre a sua vida e sobre a sua casa. E esse é o privilégio do Evangelho. Por isso que João começa dizendo, veja quão grande o amor que o Pai nos concedeu. Ou seja, o Evangelho não é um bom compilado de regras. O Evangelho literalmente significa boa notícia. Não é sobre aquilo que eu posso fazer. É sobre aquilo que Deus fez por mim. Mas eu sei, vocês são homens e mulheres inteligentes, então vocês vão levantar objeções como, por exemplo, mas pastor, por que eu ainda tropeço em algumas coisas? Por que eu fico irado com aquilo que já deveria estar pacificado no meu coração? Por que eu me ofendo, às vezes, tão facilmente e sem razão? Por que eu tenho dificuldade em perdoar aquilo que aquela pessoa fez para mim semana passada, mês passado, 10 anos atrás? Por que eu ainda trato as pessoas e depois eu vi o que eu fiz e me arrependo? Bom, o versículo 2 responde isso. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Veja, nosso status é uma realidade posicional. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? O Cristo, quando ele voltar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Eu amo a expressão que John Stott usa acerca desse conceito. Ele diz o seguinte, preste atenção. Ele diz, a nossa filiação, embora real, ainda não é visível. Pois o que somos não aparece agora para o mundo. E o que seremos não aparece ainda para nós. Você percebeu quão fantástico é isso? Ela é real, mas nem sempre visível. O que somos, o mundo não vê plenamente. E o que seremos, a gente não enxerga. O que Stott está falando e o que João está dizendo? Que nós somos obras inacabadas. E isso não deve ser motivo de frustração, mas é também uma dádiva. Se somos obras inacabadas, significa sim que não somos tudo aquilo que um dia veremos de ser, plenamente, factualmente, visivelmente, mas significa também que é verdade a palavra de Deus quando ela diz que este Deus que age em nós, ele há de cumprir a sua obra em nós, em Jesus Cristo, até o dia da consumação. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para encerrá-la, para completá-la em Jesus Cristo. É por isso que eu amo, e eu cito aqui, já citei várias vezes, no livro O Significado do Casamento, a definição do Tim e da Kathy Keller de casamento é que são dois amigos compartilhando uma vida juntos. E chegando ao final de suas vidas e tendo o privilégio de dizer, eu sabia que Deus iria te tornar algo incrível. E que privilégio é ver isso de perto. Olha que maravilha, olha como isso muda as relações. Porque parece que nós temos a tendência de olhar para nós e para os outros como seres faltantes. Todas as virtudes que ainda faltam, todas as virtudes ainda não perceptíveis. Mas e se nós olharmos para nós e para os outros como obras inacabadas, o que de fato somos, mas pelos olhos da fé reconhecer que aquilo que Deus diz sobre mim e sobre você é verdadeiro, então por mais que a gente não consiga enxergar ainda, pelos olhos da fé, nós sabemos que tudo o que Deus disse sobre nós haverá de ser. E é uma grande expectativa partilhar a jornada entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos e perceber a obra gradual de desenvolvimento de Deus nas nossas vidas. Isso muda tudo. No versículo 3, tanto muda tudo que ele vai dizer que todo aquele que nele tem essa esperança, nele quem? Em Jesus, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que esperança? A esperança de que ele vai voltar. A esperança de que aquilo que ele diz sobre nós, que já é uma realidade espiritual, embora não visível na sua plenitude, nos dias de hoje, há de se cumprir. Porque perceba, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, ele diz algo sublime. Ele diz que Deus já nos vê assentados em lugares celestiais, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É isso que a gente vê pelos olhos físicos? Não é. Eu estou aqui, você está aí, ninguém está no céu, ninguém está flutuando, ninguém virou anjo, ninguém tem nada disso. Mas é o que Deus vê. A nossa salvação não é uma dúvida, a nossa salvação é uma certeza, é uma convicção. Se estamos em Cristo, já estamos na presença de Deus em alguma medida nessa realidade difusa de temporalidade versus eternidade, porque Deus é um Deus que, sendo o Criador do tempo, conhece o fim desde o princípio, Ele já nos vê e diz sobre nós aquilo que nós temos que crer. Portanto, se temos essa esperança, mesmo em meio às nossas lutas, tentações presentes, de que Deus está agindo e de que um dia nós haveremos de nos tornar como Ele é, isto é, sem pecado, fora dessa matéria incorruptível, nós entendemos o que de fato que Ele está dizendo aqui, que é a nossa identidade, ou seja, somos filhos de Deus, e a nossa esperança, que um dia seremos uma obra completa. E o que isso gera em nós? Aquilo que eu já sou, aquilo que eu haverei de ser. Aquilo que Deus disse que eu já sou, aquilo que plenamente e factualmente haverei de ser de modo visível. Passado e futuro gera o que no tempo presente? Gera uma concepção, um desejo e uma capacidade de viver em santidade para a glória de Deus. Percebe como doutrina importa? Nós falamos sobre isso semana passada e aqui novamente, mas de repente alguém olha para isso e fala, não, mas tá bom, eu estava entendendo, Deus faz tudo, é dádiva, não é mérito, não é esforço, não é performance. Mas e essa expressão, purifica-se a si mesmo?
Aqui no português, você vai lembrar das aulas de gramática, existe o agente da passiva e existe um agente ativo na frase, na oração, o sujeito. O que isso significa? Há aquele que é promotor da ação e há aquele que é objeto da ação. Aqui tá voz ativa. Não é purificado como ação de um outro, embora seja verdadeiro. É purifica-se, ou seja, demanda uma intencionalidade. Como é que a gente equaliza? Primeiro dilema aqui. A pergunta é, então quem é que faz? É ele ou somos nós? A resposta é sim. É ele ou somos nós? Ambos. Cada um em sua ação. O que eu quero dizer com isso? O esforço moral sem natureza transformada é mera ilusão de mérito fundamentado no legalismo. Traduzindo, não tem como ser alguém melhor e mais parecido com Jesus sem antes ter sofrido uma ação da graça divina. Não tem como. Uma vez que você recebe uma nova identidade, agora você responde. Mas sem essa nova identidade não há o que responder, porque estávamos mortos. Em contraponto a isso, justificação, isso é, ação divina, sem busca por santidade, é uma ofensa à sacralidade divina. É aviltar aquilo que Deus fez por nós. Vou usar um exemplo aqui que beira a tolice, mas para exemplificar mesmo, quase que desenhar. Imagine você, um casal, que no momento ali da cerimônia, eles estabelecem seus votos matrimoniais. Prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, e normalmente nessa última parte o pessoal engasga um pouco, quando eu faço os casamentos, na riqueza ou na... Eu falei, o quê? Na onde? Na pobreza, tá bom, na pobreza também, até que a morte nos separe. E aí imagine que no dia seguinte à cerimônia de casamento, o marido diga para a esposa, ou a esposa diga para o marido, você sabe que eu te amo, mas assim, já foi dito, inclusive nós fizemos os votos, mas não se preocupa não, tá? Eu vou continuar vivendo como um solteiro ou como uma solteira, não faz o menor sentido. Eu vou continuar tomando atitudes que sejam incoerentes com uma vida conjugal, não faz o menor sentido. Dizer eu amo a Deus sem desejar viver de modo agradável e amoroso a Ele, em resposta ao seu primeiro amor, não faz sentido algum. Agora, esforço moral sem natureza transformada é ilusão. Justificação sem busca por santidade é desprezo à graça. Como é que nós entendemos isso? Paulo nos ajuda, Filipenses 2. Ele diz assim, meus amados, preste atenção. Como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, vocês já foram salvos. Agora tornem a salvação de vocês uma realidade operante, visível, manifesta. Talvez é o que Tiago quer dizer quando ele fala sobre a diferença entre fé morta e fé viva. A fé morta é uma fé verbal sem manifestação concreta. A fé viva é uma fé que se manifesta através do testemunho, através do que ele chama de obras. Então, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ok, entendi, eu tenho uma responsabilidade. Mas olha só, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então o que é? É responsabilidade humana ou é sabedoria divina? São ambos. É Deus que age, a iniciativa é de Deus, exclusivamente de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo, por si mesmo ele não pode buscar a Deus, a palavra de Deus diz isso, claramente, explicitamente. Mas ao sermos alcançados, respondemos a Deus a partir de uma vida que seja coerente à fé que nós professamos. E aí eu gosto dessa expressão, tanto o querer quanto o realizar. Porque perceba, se Deus exigisse de nós algo impossível de ser feito, seria uma grande crueldade. Imagine que Deus, já que eu já estou usando vários exemplos de casamento, e me perdoem os solteiros, outro dia eu uso só de solteiro. Deus, na sua palavra, diz, maridos amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esposas honrem, submetam seus maridos. Isso é impossível? Bom, humanamente sim. Mas é impossível espiritualmente? Não, senão Deus não teria dito. Então ele não dá apenas o querer, a vontade de obedecer. Ele capacita o realizar, isso é, ele dá o poder para que aquilo que ele pediu de nós pudesse ser feito a partir do Espírito Santo. É, portanto, a santidade, alguém já disse, cresce a partir da aplicação da verdade. Agora que eu sei quem eu sou em Deus, agora que eu sei qual é meu status de filho e de filha, agora eu posso praticar, viver o Evangelho. Eu acho que,
para encerrar esse ponto, uma excelente ilustração, uma história bíblica nos evangelhos. Talvez você já tenha ouvido falar, lido, enfim, a depender da sua familiaridade com os textos bíblicos. É quando os discípulos estão no meio de uma tempestade. E eles começam a clamar ali, falam, vamos morrer. Clamar não, eles não estão nem orando, eles só estão desesperados. Nós vamos morrer. Tempestade. E eram pescadores, então você imagina o nível da tempestade. E aí eles veem meio que um vulto andando assim, levitando, caminhando sobre as águas. Aí eles falam, meu Deus, é um fantasma. Sabe aquela expressão, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Então, eram os discípulos ali. Então eles achavam que iam morrer, aí aparece um fantasma. Aí um deles fala, não, não é fantasma não, é o Senhor. Então eles identificam que é Jesus vindo ao seu encontro. E ao identificar que era Jesus, o Pedro fala, eu quero ir até aí, Jesus, eu quero andar nas águas também. O Pedro era muito legal, ele queria o fervo o tempo todo. Então Jesus fala assim, pode vir. Tempestade rolando, Jesus caminhando sobre as águas, Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a caminhar até Jesus. E ele caminha. E ele caminha sobre as águas de modo extraordinário, de modo milagroso. Mas o texto tem uma virada. O texto diz o seguinte: tendo reparado nas ondas, Pedro começou a afundar. Olha que interessante. Vê se não é a gente. Cristo está diante de nós. Os nossos problemas, aquilo que nos angustia, está debaixo dos seus pés. Porque o problema não era a tempestade. Então, se o problema é onda grande, então Jesus caminha em cima das ondas. Caminha em cima do mar. Evidenciando que aquilo que nos angustia não é absolutamente nada diante dele e do seu poder, de modo que ele está prestes ali a acalmar a tempestade. Então, enquanto a gente olha para Jesus, não tem onda que nos assuste, mas qual é a nossa insistência? Deixar de olhar para Jesus e olhar para a onda. Deixar de olhar para Jesus e perceber o problema. Deixar de olhar para Jesus e se perguntar, não, peraí, isso aqui que está acontecendo não faz sentido. E aí ele começa a afundar. E que sorte do Pedro que era Jesus e não era eu. Porque senão eu dava uma lição de moral, deixava dar uma afogadinha, depois eu tentava ajudá-lo. Mas Jesus, cheio de graça, cheio de misericórdia, quando Pedro afunda, ele estende a sua mão, assim como ele faz conosco todas as vezes. E ao estender a sua mão, amorosamente, ele diz, Pedro, por que duvidou? Homem de pequena fé. Ele leva Pedro de volta para o barco. Ele acalma a tempestade. A lição está ali concedida. Pedro tinha a responsabilidade de caminhar. Isso era parte dele. Tinha a responsabilidade de crer. Era parte dele. Mas o que concedeu a Pedro a capacidade de andar sobre as águas? Não eram as pernas de Pedro, nem a fé de Pedro, nem a objetividade, a assertividade de Pedro. Era o milagre e o poder de Cristo. Então, mais uma vez, Deus faz e Ele nos permite participar daquilo que Ele está fazendo. Versículo 4 vai dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E versículo 5, vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Há duas formas de ler isso. Primeiro, a forma positiva, que João usou como tom no versículo 1. Olha o grande amor que o Pai nos concedeu. Ele enviou seu Filho. O seu Filho, Jesus Cristo, tira o pecado. Mas eu acho que nós precisamos, e estamos nesse tempo de preparação da chegada da Páscoa, nós precisamos voltar a enxergar o peso, a densidade, a afronta e a gravidade do pecado. Porque, em outros termos, o que João está dizendo aqui é que o nosso pecado é tão horrendo, e tão afrontoso, e tão grave, que nenhuma outra solução, senão a vinda do próprio Deus, para se entregar a uma morte brutal e sacrificial, nenhuma outra opção senão essa, seria possível para alcançarmos a redenção. Imagine você, o Deus Criador dos céus e da terra, tendo que invadir a história, se tornando como um de nós, e sendo brutalmente afrontado e martirizado na cruz do Calvário. A Páscoa está chegando. E essa é a mensagem da Páscoa. Um Deus que morre, mas que pela sua graça e poder, no terceiro dia ele ressuscita. Agora, esse é o tamanho da nossa ofensa.
Agora, o que João quer dizer quando ele diz que Cristo vem para tirar os nossos pecados? Eu penso que pelo menos duas coisas. Ele retira a pena do pecado, isto é, nós fomos perdoados e, portanto, a nossa condenação já não tem mais lugar. E o que era a condenação? Às vezes a gente fala de condenação, de morte eterna, de eterna danação. O que isso significa na prática? Significa uma eternidade longe de Deus, imagine. Mas não apenas a pena do pecado. Ele retira o poder do pecado. Ou seja, ele nos dá a possibilidade que outrora não tínhamos, que é discernir que aquilo é errado, saber antecipadamente e ter o poder no Espírito Santo, que não tínhamos antes, de dizer não, de resistir ao pecado. Como diz um amigo meu, o cristão não consegue nem mais pecar em paz. Sabe por quê? Porque antes de pecar você sabe que é pecado. No meio do pecado você sabe que é pecado. E uma hora que você comete, ele diz, você já peca se arrependendo. Você não consegue nem ter prazer no pecado mais. Porque você já peca assim, ai Deus, eu sei, não precisa nem falar. Você já peca se contorcendo, você já peca assim, eu não acredito, de novo. Pisei na bola de novo. Me coloquei numa situação equivocada de novo, me alterei de novo, fui grosseiro de novo, falei de modo deslocado de novo. Enfim, traduz aí para aquilo que é sua dificuldade, sua tentação, seus dilemas, suas lutas. Mas graças a Deus, Cristo vem para tirar o poder do pecado. Na teologia reformada nós dizemos que o homem não tem livre-arbítrio. Não tem. E as pessoas ficam meio assustadas com isso. Falam, como assim não tem livre-arbítrio? Eu sou um robô? Não tem livre-arbítrio no que diz respeito à salvação. Por quê? Porque antes de Deus nós não tínhamos arbítrio, não tínhamos escolha. Nós tínhamos apenas a possibilidade de viver uma vida desagradável a Deus. É somente em Cristo que agora nós temos a capacidade alternativa de não ser mais escravos do pecado. Mas não apenas isso, versículo 8, em correlação com o versículo 5, diz que ele também veio não apenas para tirar os pecados, mas para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo, uma expressão forte, contundente. O Stott vai dizer que moralmente a obra do diabo é nos tentar para o pecado. Fisicamente é infligir doença. Intelectualmente é seduzir para o erro. E espiritualmente é afastar a pessoa de Cristo. E aí é interessante que destruir aqui no termo grego original, grego koiné, não significa aniquilar, fazer deixar de existir. Mas significa literalmente privar das forças. Agora tudo faz sentido. Por quê? Porque o cristão, infelizmente, ainda peca. Mas ele não é mais escravo. O pecado ainda tem alguma força, ainda tem algum poder, mas muito menor. Muito mais inoperante. O pecado no mundo faz a festa. O pecado nas nossas vidas, bom, nós temos uma natureza ainda pecaminosa, caída, propensa aos desejos maus, às cobiças, como nós vimos há algumas semanas. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba dos bens. Ou seja, aquilo que eu vejo e eu quero pertencer. Aquilo que minha carne pulsa e deseja descontroladamente. E aquilo que é o meu ego, é a minha vaidade. O pretender ser, o querer me tornar, o vestir uma máscara social para que então seja validado, respeitado e reconhecido. E a manifestação também não só da soberba da vida, mas da ostentação dos bens. É querer um pouco mais para quê, afinal? Aquela velha máxima, quase como um clichê. Tem pessoas que vivem comprando coisas com dinheiro que não têm para impressionar pessoas que sequer as conhecem. Que neurose é essa? De uma sociedade de consumo absolutamente pueril, que não traduz aquilo que de fato é virtude. Agora, essa destruição foi uma espécie de uma soltura, como se essas obras diabólicas fossem correntes que nos prendessem. Agora temos a capacidade de dizer não. Versículos 6 e 7. Aqui é o pulo do gato. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas, pastor, peca, não peca, está no pecado, não está no pecado, como é que é isso? Bom, João não está pregando impecabilidade, ele já lidou com isso no capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 8, ele vai falar que nós pecamos. E que quando dizemos que não temos
pecado algum, estamos mentindo. João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Ou seja, está posto que ainda batalhamos com o pecado. E eis a diferença. Presta atenção. O cristão tropeça no pecado, mas não fica prostrado diante dele. O cristão é tentado e pode, infelizmente, sucumbir em alguns momentos da sua vida, mas esse não é o seu estado habitual das coisas. Somos pecadores, como diriam os pensadores, por uma questão ontológica, isso é, de natureza. Nossa carne é desejosa ao pecado, à cobiça, à maldade, à ganância, à avareza, nomeie como você quiser. Mas uma coisa é sentir-se tentado, tropeçar eventualmente, e outra coisa é viver intencional e cotidianamente naquilo que eu vou chamar de pecados domesticados. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não tem problema. Ah, mas Deus entende. Ah, mas Deus perdoa. O nosso pecado é tão grave que matou o Filho de Deus. Não nos esqueçamos disso. Então não pode ser banal aquilo que gerou o sacrifício do Deus eterno. Não pode ser banal aquilo que custou o sangue do meu Salvador. Não pode ser banal aquilo que fez com que por um único momento na eternidade a Trindade fosse espiritualmente separada, ao ponto de Jesus na cruz bradar aquilo que havia sido profetizado em um salmo messiânico: meu Deus, por que me desamparaste? O pecado alienou Cristo temporariamente do Deus Pai, de modo que ele percebeu isso e disse: Deus, cadê você? Senso de desamparo por trazer sobre si todos os pecados da humanidade. O que isso faz? O que isso gera? O que isso deve gerar? Toda essa concepção deve revolucionar as nossas vidas, meus irmãos. Deve nos fazer enxergar o mundo, a nós mesmos, o próximo e todas as relações possíveis de um modo absolutamente diferente. Por quê? Porque João não está dizendo, repito, que você vai se tornar filho de Deus se fizer tudo certinho. Não, é o contrário. Ele diz que porque você é filho de Deus, Ele, o próprio Deus, te dará a força necessária para viver de modo coerente. Atribui-se a Alexandre o Grande imperador grego, ninguém teve mais conquistas em tão pouco tempo na história como ele. Atribui-se a ele essa história de que, passando em revisão de tropas, ele identificou, ou haviam identificado para ele, um sujeito que havia tido uma atitude covarde no fronte de batalha. E você sabe, os exércitos gregos eram rápidos, estratégicos e temidos. De modo que o imperador Alexandre o Grande olha em revista de tropa, chama aquele rapaz, aquele soldado, e pergunta: qual é o seu nome? E aquele soldado teria dito: meu nome é Alexandre. Ao que o imperador olhou e disse: então mude seu nome, ou mude a sua atitude. Mude seu nome, ou mude sua atitude. Nós somos filhos de Deus. Nós não carregamos apenas um sobrenome familiar humano. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos a identidade de Cristo. Nós carregamos um status que gera um testemunho e que, portanto, e não por acaso, ao nos perceberem, o mundo olha e fala: ele é cristão? A depender do tom dessa pergunta, esse tom pode ser elogioso ou depreciativo. Claro que ele é cristão, agora faz todo sentido. Ou, ele? Ela? Acho que você está enganado. Mude seu nome. Ou mude sua atitude. Não, não é o que Deus está dizendo para nós. O que Deus está dizendo para nós é exatamente o contrário. Eu já te dei um nome. Viva com uma atitude coerente de acordo com esse nome, porque eu lhe darei a capacidade de assim vivê-lo. Versículo 9, porque todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Veja que ele falou permanecer no pecado e agora praticar o pecado. Percebe a habitualidade aqui? Percebe que não é uma realidade ocasional, eventual, esporádica?
É isso que ele está tentando nos fazer entender. Não pratica o pecado. Não porque a prática não é existente, eventualmente, mas porque a prática não é contínua. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Um outro sinônimo para dizer a mesma coisa. Porque é nascido de Deus. Não permanece, não pratica, não está. Por quê? Porque carregamos uma semente. E aqui por semente é exatamente a ideia fisiológica. Semente como sêmen, no seu sentido pleno, aquilo que é semeado e que, portanto, estabelece uma concepção, uma gestação e gera uma vida. Somos filhos de Deus. A semente do Evangelho está sobre nós. E agora o que é esperado de nós? Que como filhos nos pareçamos com o nosso irmão mais velho. Nos pareçamos com o nosso Pai. Nos parecemos cada vez mais com Cristo. Nos parecemos cada vez mais moldados à imagem de Deus. E aí ele encerra quase que repetidamente, mas com um adendo no versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. E aí João não alivia. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Isso é novo. E ele vai estabelecer esse argumento de modo mais claro nos próximos versículos, que com a ajuda de Deus veremos nas próximas semanas. Ele vai falar muito sobre o amor a Deus manifesto através do amor ao próximo. O que João parece que está dizendo nesse grande resumo de um texto relativamente complexo, mas que nos ajuda a entender o amor de Deus e a nossa coerência em resposta a esse amor. Ele está dizendo, ok, não basta você saber que você é filho de Deus, não basta você saber qual é o seu status, não basta você saber o que é obra de Deus, o que é obra do diabo, o que é justiça, o que é doutrina adequada, o que é teologia correta. No fundo, sabe por que a gente está aqui? Primeiro porque Deus nos trouxe, obviamente. Mas sabe por que nós estamos aqui, domingo após domingo? Não é apenas para aprender grandes e novas verdades revolucionárias, embora isso esteja implícito no espírito do Evangelho e na exposição das Sagradas Escrituras, mas nós estamos aqui para sermos relembrados que o que importa não é apenas aquilo que professamos e aquilo que dizemos crer, mas o que importa é que tipo de gente a gente está se tornando. O que essa verdade gera em nós, na aplicabilidade do todo da nossa existência. O que importa é se você está se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, um filho ou uma filha melhor, um pai ou uma mãe melhor, um marido ou uma esposa melhor, um patrão melhor, um colaborador melhor. O que importa é se essa mensagem é uma mensagem meramente conceitual e subjetiva para a sua vida e para a minha vida, e eu me incluo, ou se o poder do Evangelho tem nos moldado, mesmo que um pouco. Sabe aquela expressão que virou um pouco de clichê na internet? 1% melhor cada dia? É uma boa expressão, eu só acho ela curiosa, porque eu me pergunto se um sujeito que melhora 1% cada dia, o que ele vai fazer no dia 101? Mas isso é o meu modo de pensar. Um pouco melhor cada dia. Por quê? Pelo esforço, pelo mérito e pela performance? Não, pela intencionalidade, fruto da graça divina. Para quê? Para que a cada dia nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade e graça manifestas sobre nós. Te louvamos por essa revelação do Evangelho que nos liberta e nos anima. Eu peço, Senhor, que ao ouvirmos uma palavra como essa, mesmo com todas as suas nuances e densidades, que saiamos daqui com o espírito elevado, um espírito animado, em reconhecer que o Senhor nos ama e não há nada que mude isso. E que agora, diante do seu amor e diante do nosso status de filiação, o Senhor nos ajude a cada dia a viver de uma maneira que tenha sentido, que tenha propósito, não apenas para nós, mas para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos amigos. Que onde chegarmos o ambiente se torne melhor, que a empresa se torne melhor, que a universidade se torne melhor, que o lazer se torne melhor. Por quê? Porque ali há alguém santo. E santo não porque é impecável, santo não porque não tem falhas, dificuldades, mas santo porque vive e tenta viver acima de tudo uma vida consagrada a Ti.
Nos ajude, porque isso somente é possível através do teu poder, do teu Espírito. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor diz sobre nós. E é isso que nós queremos crer sobre nós mesmos. Para que no nosso melhor e mais virtuoso dia, não possamos nos ensoberbecer por termos acertado aparentemente todas as coisas. Mas também no nosso pior dia, não nos sintamos péssimos e como piores seres humanos da face da terra, por não termos alcançado a partir de uma expectativa gerada por nós mesmos em nossos corações e mentes. Mas que em tudo, no bom dia e no mau dia, reconheçamos que o Senhor continua nos amando, continua nos fortalecendo, continua nos sustentando até o fim dos tempos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.